Quantos creem que hoje é noite de fortaleza está caindo por terra nesta noite? Quantos creem que as fortalezas já caíram por terra aqui nesta noite? Aleluia. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá, né, no tema da campanha, Juízes, capítulo 6, versículo 12. Juízes, capítulo 6, versículo 12. Que diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse o Senhor é contigo, varão valoroso. Vou ler de novo. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Amém? Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos numa campanha falando sobre os Gideões, né? Sobre homem valoroso, homem valente. E eu queria falar sobre um homem que Deus palestrou muito no meu coração durante esses dias, que está lá em Juízes também, nós vamos estar lendo e falando sobre ele. Juízes capítulo 11. A partir do versículo 1, que fala de Jefité, que diz assim: Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerava a Jefité. Amém? Aqui fala de uma história de um homem improvável, assim como Gideão. Quando começa, né, essa palavra, ele começa dizendo: era então Jefité, homem valente e valoroso. Mas logo depois vem, mas porém. E muitas das vezes, na vida do cristão, na vida daquele que aceita Jesus, que tem uma história, sempre vai vir um porém no meio da história. Porque a maioria das vezes as pessoas podem até nascer, alguns no berço evangélico, tudo, mas a maioria são convertidos. Mas todos têm uma história de uma família, né? Todos têm pais, têm avós, antepassados, né? Que falam. E aqui o porém, na vida de Jefité, era que ele era uma filha de uma prostituta. E às vezes o inimigo, ele tenta... A primeira fortaleza que eu vi foi a fortaleza do porém. Por quê? Porque se deixarmos na nossa vida, sempre essa fortaleza vai querer se levantar sobre a nossa vida. Dizer, você é escolhido, você é filho, mas porém, olha como era a tua família no passado, olha como era teu pai no passado. Ou, porém, lembra o que você fez no passado? Por que você hoje está aqui? Você pode ser até escolhido, você pode estar até aqui na igreja, mas porém, no passado... O inimigo ele vai estar sempre tentando, irmãos, colocar um porém no meio do caminho. Mas graças a Deus que nós temos um Deus, como foi louvado aqui hoje, um Deus que nos justifica, um Deus que nos purificou, um Deus que morreu na cruz e nós temos acesso a Ele para jogar esse porém por terra. Talvez hoje que você, homem que entrou aqui, talvez você olhar para a vida para trás, né, para a vida, a história da tua família, você pode dizer assim, eu não vi ninguém da minha família vencer, ou todos os casamentos que eu vi no passado foram destruídos, ou todo mundo morreu de enfermidade tal, os meus parentes todos morreram de doença tal, eu nunca vi prosperidade chegando na minha casa, eu nunca vi ninguém vencer, mas eu quero te dizer que você não é o que é o seu passado, você não é o que é a tua família não decide quem você será na presença do Senhor. E o interessante na vida de Jefité é que quando ele está crescidinho um pouco, os irmãos dele, sabendo que ele era filho de prostituta, jogam ele para fora de casa. E aí vem mais uma fortaleza levantada na vida de Jefité, a fortaleza da rejeição. E muitas das vezes, irmão, nesse tempo que nós estamos vivendo, se você olhar, o inimigo ele vai tentar botar na cabeça das pessoas que você só é bem-sucedido se você tiver um bom carro, uma boa casa. Mas eu quero dizer para você, homem, que entrou aqui hoje, para você, mulher, para você, jovem, que você já é bem-sucedido, porque você tem um Deus
Todo-Poderoso, que trabalha ao teu favor nesta noite e te escolheu para vencer e ser valoroso na presença dele. E aqui, quando fala, né, de Fortaleza, Jefté, ele foi expulso do lugar dele e ele foi para um lugar aonde ele encontra com pessoas, com um monte de homens também excluídos da sociedade. Homens que não tinham valor nenhum para a sociedade. Fala que, se a gente for pegar na letra, fala que era até marginais, pessoas que davam trabalho, vamos dizer assim. Só que uma coisa interessante na vida de Jefté, ele não se contaminou com aquele povo. Pelo contrário, Jefté levanta um grande exército naquele lugar com aqueles homens. Eu não sei qual é a história da tua vida. Talvez você já ouviu falar tantas coisas na tua vida. E uma história bendita que fala assim, eu vou falar que eu trabalho muito com mulheres, e sempre fala assim, mulheres são deprimidas, mulheres têm, como é que fala? Mulheres têm traumas, mas você sabia que homens também têm traumas? Só que os homens são mais calados do que as mulheres. As mulheres já botam logo tudo para fora, os homens já são mais concentrados, né? E muitas das vezes vem na cabeça, eu conversando com um varão uma vez, ele estava falando para mim que ele ouvia muito do pai dele dizendo assim, não espera muito do teu futuro, porque a nossa família ninguém prosperou, ninguém estudou, ninguém foi formado. E ele falou que quando ele escutou aquilo, ele falou assim, comigo vai ser diferente. E hoje ele é um grande advogado. Então, assim, uma história do teu passado só vai ter razão se você aceitar isso para si. Jefté, além de ser excluído pela sociedade, porque ele era filho de prostituta, não era filho da mesma família, e aí a gente vê uma outra fortaleza se levantando, que é uma fortaleza familiar, né, onde uma família era toda destruturada, toda desconcertada, mas Deus escolhe um homem para fazer a diferença, né? E ele poderia ter vivido assim, juntado com aqueles homens e ser mais um marginal na história. Mas a gente vai ver para frente que a vida dele, assim como de Gideão, que também tinha um complexo falando assim, eu sou o menor da casa, né? Ele se achava o menor da casa e a história dele foi mudada, foi escolhido para libertar o povo. Assim, na vida de Jefté não foi diferente. Ele também foi escolhido por Deus para libertar um povo. E eu quero dizer para você, que também não é diferente na tua vida. Você, homem, também foi escolhido para libertar a sua família, para libertar a tua casa, para ser um grande homem, lutar pela tua família e pela tua casa. Talvez hoje você fale assim, o meu trabalho, eu só tenho que trabalhar, tenho que fazer. Não, você tem você é uma peça fundamental dentro da casa, você é sacerdote da casa. E todo sacerdote tem uma autoridade dada por Deus. Eu estava vendo a história ontem de Davi, uma passagem que eu nunca tinha visto. Falando que quando ele comete um pecado, o profeta chega para ele e fala assim, escolhe agora qual consequência você quer. Aí ele bota umas consequências para Davi escolher. Mas toda consequência que Davi qualquer consequência que ele escolhesse, tinha pessoas que iam viver a mesma consequência com ele. E Deus falou para mim assim, eu coloquei homens valentes naquele lugar para guerrear. E a escolha deles vai trazer bênção para a casa deles também. Assim como trouxe na vida de Jefté. As barreiras, não entrou barreira na vida de Jefté, porque ele não aceitou que ele foi excluído, ele não aceitou que ele era filho de prostituta, ele não aceitou para a vida dele palavras de derrota, mas ele olhou para Deus, porque ele entendeu que ele era um homem valoroso na presença de Deus. E eu quero que você nesta noite entenda que por mais que você se ache menor da tua casa, o mais fraco que você se ache, eu quero dizer que você tem todo o potencial para ser um grande guerreiro na presença do Senhor, porque não depende de você, mas depende do Deus que te escolheu para essa casa, para este lugar, para esse tempo, para essa geração. Homem, se levante, porque você é escolhido por Deus. E essas fortalezas todinha poderiam estar na frente de Jefté, mas nenhuma delas prevaleceu, porque ele escolheu a servir Jesus, a servir a Deus. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6, diz assim, Deus visita a iniquidade, né, do pecado dos filhos aos pais, até a terceira ou quarta geração dos que os odeiam, mas abençoa até 1000 gerações daquele que o ama. E as bênçãos são superiores
e eternas. Eu quero te dizer, quem é o homem aqui que ama a Deus aqui nessa noite, que está aqui, que declara que ama ao Senhor? Então eu quero te dizer que tem uma promessa liberada sobre a tua vida. Essa promessa que está aqui em Êxodo, Deuteronômio, é Êxodo, né? É Êxodo, pastor? Eu escrevi aqui, eu acho que é Êxodo, vamos ver. Eu vou ler aqui, acho que é Êxodo, pastor. É Êxodo. Calma aí, gente. Êxodo 20. Abre aí, irmão, tá comigo, vamos conferir. 25. Capítulo 5 e 6. Que fala... Ele vai achar ali, eu acho que é Deuteronômio, tá? Acho que eu botei errado aqui. Versículo 5 e 6. Então tá certo, irmão. É porque eu fiquei com Deuteronômio na minha mente. Foi de hoje de manhã, né? Então ele fala que ele visitará, né? Então você tem uma promessa de vitória, homem, para a sua vida. E ela alcançará 1000 gerações por causa de uma atitude sua, de obediência ao Senhor, de amor ao teu Deus. Você está sendo alcançado por bênção. E não só você, daqui 1000 gerações será alcançado. Então que nesta noite você tome posse dessa palavra na tua vida. Você não é o que a sociedade diz. Você não é o que a circunstância diz. Você não é o que a sua família no passado foi. Você é o que o Senhor te escolheu para ser. E aquilo que o Senhor já prometeu que fará na tua casa e na tua vida. E como Gideão, ele foi um improvável, né? Ele foi um líder, né? E ele foi bem sucedido naquilo que ele foi chamado para ser. E a gente fala que, e para você ver que quando nós acreditamos num Deus que nós servimos, e nós depositamos toda a nossa confiança no pé do Senhor, sabendo que o Senhor, Ele sabe a verdade de nós, que somos filhos dEle, que somos amados por Ele, que somos escolhidos por Ele, né? Acontece uma coisa extraordinária na vida de Jefté, porque aquele homem que era excluído da sociedade foi chamado para guerrear a favor de todo Israel, de todo Judá, né? De Gileade. E quando os anciões se reúnem e vai até ele chamar, os anciões da cidade, que eram pessoas de autoridade máxima naquele lugar, vai até ele, chama ele para vir guerrear. Eu quero te dizer, irmãos, que não importa nada na tua vida, se o Senhor te escolheu, o Senhor já te capacitou para uma grande guerra. O Senhor, Ele escolhe improváveis mesmo, e é aí no meio da dificuldade que os improváveis se levantam. Porque poderia escolher tantas pessoas, mas o Senhor escolhe aquele que sabe que tem um coração quebrantado, um coração contrido. Né? Já foi falado aqui pela evangelista Érida, que Gideão, né, ele fez tantas coisas, tantas proezas na presença do Senhor, né, guerreou com apenas 300 homens, né? E a vitória foi ganha, porque não dependia da força de Gideão, dependia da força e do braço do Senhor. Né? E eu quero te dizer, irmãos, que a guerra que você está hoje, talvez você está dentro do teu interior guerreando, as circunstâncias vêm, a opressão vem, as coisas vêm te oprimindo para você desistir, para você parar no meio do caminho. Mas eu quero te dizer que maior é o Senhor do que o que está no mundo. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Você é mais forte do que você pensa em Deus. O inimigo não estaria lutando contra a tua vida para te tirar da presença do Senhor se você não tivesse valor. É por causa que o Senhor te deu valor que o inimigo está tentando te tirar da presença do Senhor. Mas eu quero declarar na tua vida que você vai se levantar mais e mais na presença do Senhor.
com autoridade vinda do Espírito Santo, assim como foi na vida de Jefté, que ele foi tomado pelo poder do Espírito Santo do Senhor e guerreou uma grande guerra com estratégias, com discernimento, com sabedoria. Assim vai acontecer na tua vida também, em nome de Jesus. E Deus dá uma capacidade divina para Jefté, uma capacidade que não é humana para ele guerrear. E assim também na vida de Gideão. Talvez a gente fale assim, o que eu vou fazer com o nosso pensamento? Às vezes a gente não tem pensamentos, né, não tem direção nossa, né, da nossa própria força. Mas o Senhor, ele é especialista, irmãos, em dar estratégia para o povo dele. É especialista em colocar nas nossas mãos as armas certas para lutar, apontar o caminho certo para guerrear. Ei, homem, quero te dizer que você já tem nas tuas mãos a chave da tua vitória para você guerrear e receber a tua vitória nesta noite. Não desista daquilo que o Senhor colocou na sua mão. Não desista. A gente tem visto tanto noticiário, irmão, de homens matando as mulheres, de homens abandonando seus lares, né, de homens desistindo da vida, se matando. Mas aqui não, aqui tem homens que ouvem o chamado do Senhor e se levantam com um grande exército. Eu quero declarar que você não vai parar e você vai prosperar em tudo que você fizer. Não pelas minhas palavras, mas porque o Senhor diz que aquele que ama o Senhor, as bênçãos repousam sobre ele. E você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? E a história de Jefté foi tão forte que ele, assim como Gideão, como tantos outros, foram colocados no livro, né, foram colocados no Heróis da Fé, lá em Hebreus capítulo 11, vem relatando lá sobre a história deles, né, e falando assim, o que dizer desses homens, vem falando, e o nome de Jefté está lá também, como um homem que usou a sua fé para guerrear num tempo onde muitos estavam desesperançosos. E é aí que eu quero chegar no ponto para falar para você. Como está a tua fé hoje? Como está o teu coração perante ao Senhor, no meio de tantas palavras, de tantas vozes que a gente ouve nesse tempo, que é vozes que falando que não vai acontecer nada, que não vai dar em nada, vozes que vêm falando que o dinheiro já está acabando, que a saúde não tem mais jeito. É hora de você colocar a tua fé em prática. Assim como para eles eram improváveis, homens improváveis, e eles usaram a sua fé e venceram batalhas, o Senhor também quer usar a tua fé nesta noite, que você venha profetizar. Você tem uma autoridade tão grande no teu lar. Quando você fala dentro da tua casa, muralhas se rompem, cadeias se quebram pela autoridade que Deus colocou na tua mão. Então que você venha se levantar nessa geração, né? Profetizar. O inimigo, ele não descansa, ele vai lutar todo o tempo para nos tirar da presença do Senhor, mas ele já é um derrotado. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E o Senhor te chamou hoje para você guerrear. Não abra mão da tua casa, porque o inimigo, ele tem tentado destruir os lares, trazendo desânimo, trazendo cansaço. Se eu perguntasse hoje aqui quantas pessoas entraram cansadas aqui, né? O cansaço vem, as lutas vêm, mas eu quero te dizer que o refrigério vem da parte do Senhor. E o Senhor está te dizendo nesta noite, descansa em mim, deleite-se em mim, que eu sou um Deus que supre todas as suas necessidades. Eu sou um Deus que entra onde você não pode. Eu sou um Deus que traz à existência aquilo que não existe. Eu sou um Deus que levanta o caído e coloca um braço forte de pé. O Senhor é aquele que te chamou nesta noite dizendo, filho, seja forte e corajoso. Assim como ele falou para Josué, naquele tempo que Deus tirou Moisés daquele lugar e ele teve que assumir, né, um compromisso muito grande, né, onde ele via que o povo já era um povo difícil de lidar. Vem uma palavra de conforto para Josué, dizendo assim, seja forte e corajoso, porque assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. O Senhor está te dizendo para você hoje, homem, seja forte, seja corajoso, porque o Senhor é o mesmo de ontem e será eternamente Deus. É aquele que dá força e que faz você ultrapassar muralhas, você passar por cima de cadeias. O Senhor é um Deus que fecha a cova, tira a cova. O Senhor é um Deus que traz à existência aquilo que está tão longe para você, mas está tão perto
desse Deus. O Senhor te dá força hoje em nome te dizendo: eu te escolhi, e todo aquele que eu escolho, eu derramo da minha força sobre ele, e ele não é desamparado. Sabe o que fez aqueles homens vencerem? Além de obediência a Deus, é a presença do Senhor na vida deles. Tantos homens estão sendo derrotados porque esqueceram do privilegial que é a presença do Senhor. Tantos homens desceram sepultura sem ver a sua vitória, porque se afastaram de Deus. Mas eu profetizo nesta noite, com a autoridade do Senhor, que você não vai ser mais um que vai retroceder, você vai avançar, você vai prosseguir, você vai chegar até a vitória que Deus conquistou para você. Porque o Senhor não te abandona. Eu quero dizer que você é homem sim, mas o homem também deita no colo do seu pai, o homem também se deleita na presença do seu pai, o homem chora e declara para o seu pai as suas fraquezas. Eu quero te dizer que esse Deus que te colocou aqui hoje está para te dizer que você é amado dele e que ele está te fortalecendo hoje. E você não está sozinho. Você declara nesta noite para essa afronta que está diante da tua presença, dessa muralha que se levantou, dessa fortaleza, diga para ela: sai em nome de Jesus, porque o meu Deus disse que eu sou mais que vencedor, que eu sou forte, eu sou corajoso, porque o meu Deus é o meu Deus todo-poderoso. Se nós olharmos a Bíblia toda, irmão, nós vamos ver vitórias, vitórias, vitórias. Homens que chegaram até na cova, na beira da morte, mas foram levantados por Deus. E o nome do Deus foi glorificado. Eu quero te dizer que o Senhor está preparando uma grande vitória para a sua vida, para que o nome dele seja glorificado. Então já comece a exaltar esse Deus e comece a tomar posse daquilo que o Senhor falou para você. O Senhor disse que nós seríamos benditos na entrada, benditos na saída, e Ele estaria conosco, que nós não correríamos atrás de bênçãos, mas as bênçãos correriam atrás de nós, se nós tomássemos posse de tudo que é declarado. Eu estou falando, irmãos, porque esses dias o inimigo veio com tanta fúria falando para mim assim: você não vai avançar, você não vai conseguir. E por um minuto, irmãos, eu fui derramar, sabe, você perder aquela força, você sentir. Mas uma hora o Espírito Santo veio e falou assim: quem te chamou? Quem é a pessoa que te levantou, que te escolheu? Não fui eu? E tu já viu desamparando alguém? Então se levanta, irmãos, e eu estou aqui hoje falando para você que as fraquezas vêm sim, muitas das vezes o desânimo vem. Nós somos humanos, mas nós não vamos prevalecer na tristeza, na fraqueza, na angústia, porque nós temos um Deus todo-poderoso que dá ânimo ao cansado, que dá vigor ao cansado, que levanta o caído, que põe de pé. Deus é Deus, irmãos, e Ele será eternamente Deus. Sabe qual era o porém de Ana? O porém de Ana era porque ela era estéril. Mas o Senhor entrou na esterilidade de Ana e fez ela ter filho e profeta. Juiz. Para Deus não há, irmão, porém, não há barreiras que fiquem. Sabe qual era o porém na vida de Abraão e de Sara? Além de Sara ser estéril, eles eram avançados de idade, mas o Senhor fez eles ser pais e mãe de multidão. E Deus deu uma palavra de vitória e cumpriu a palavra da vitória deles. Eu quero te dizer que esse porém na tua vida, talvez você está pensando, porém, mas esse porém já caiu por terra hoje. Em nome de Jesus. As pessoas vão olhar para você hoje, homem, e vão falar assim: esse é aquele? Esse é aquele que andava tão cabisbaixo, tão abatido. O que aconteceu com ele? Que eu estou vendo ele guerreando, ele lutando, ele vencendo. Eu quero conhecer esse Deus que ele serve. Eu quero te dizer que é mais sobre Deus do que sobre nós, irmãos. Deus tem todo o poder, é tudo sobre ele. E quando o nome dele está em jogo, irmão, a vitória é garantida, porque Deus não falha. E se ele prometeu na tua vida, vai se cumprir. Puxa o que custar, venha tempestade, venha terremoto, venha o que vier, vai se cumprir, porque o nosso Deus é fiel naquilo que Ele fala, em nome de Jesus. Eu quero declarar para terminar na tua vida, que assim como o nome de Jefité estava lá nos heróis da fé, muitos vão contar testemunho da tua história.
E você hoje, o que é luta para você, vai virar como testemunho de vitória. Dizendo assim, ó, fulano de tal, vou falar o nome de alguns. Adriano, eu via ele tão cabisbaixo, mas hoje ele venceu. Ele tem uma vitória, a família dele está no altar do Senhor. Os filhos dele estão tocando lá no altar. A esposa dele está na frente de oração. A família dele venceu. Se a família dele venceu, a minha vai vencer também. Aí Deus olha, o outro irmão olha para você, tem um vizinho que está lá chorando. Irmão, olha o louvor na casa dele, os filhos dele estavam nas drogas, mas ele está lá louvando, adorando, crendo na vitória, e daqui a pouco ele vê teu filho entrando pelas portas, glorificando o nome do Senhor, e dizendo assim, o filho dele conseguiu ser liberto, o meu filho vai conseguir também. É isso que o Senhor está querendo dessa geração, de homens valentes que se levantam, que profetizam, que deixam o Senhor manifestar a glória dele na sua história. Deixa, irmão, deixa o inimigo se levantar mesmo. Deixa o inimigo dizer que não, porque maior é o Senhor que garante a tua vitória. Então que nesta noite, irmão, você possa ficar com essa palavra. Que você saia daqui fortalecido. Olha para o irmão que está do teu lado nessa noite e fala assim para ele: você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós vamos vencer. Ou melhor, nós já vencemos. A vitória já está nas nossas mãos. É só levantar a bandeira de vitória e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor declarou e eu creio que o Senhor já liberou a minha vitória nesta noite. E eu tomo posse, e todos verão que só o Senhor é Deus e Todo-Poderoso. Amém. Eu te agradeço a oportunidade em nome do Senhor.